Bom, quanto à organização da magistratura nacional, seguindo no texto constitucional, a nossa Constituição define as regras de ingresso na magistratura, as formas de subsídio, algumas garantias, né, da magistratura nacional. E eu dividi quanto é esse tema de organização da magistratura, vocês podem ver aí nos slides que eu disponibilizei. Eu dividi em 4 grandes frentes, que eu até citei em aula para vocês. Primeiro seriam as regras de ingresso e promoção na magistratura. As regras de ingresso na carreira, vou colocar aqui de novo o computador para vocês verem. De ingresso na carreira vão se dar, né, vai se dar através de concurso público. A Constituição exige que haja participação, haja obrigatoriamente a participação da OAB em todas as fases do processo seletivo. E também o ingresso se dá na magistratura após 3 anos de efetivo exercício em atividade jurídica, certo? Essa atividade jurídica, né, os 3 anos de atividade jurídica, vão ser definidos conforme resolução do CNJ, o que é que vai ser considerada atividade jurídica, né? Para a magistratura, para efeitos de magistratura, de concurso de magistratura, o CNJ vem adotando o entendimento de que somente a atividade jurídica é aquela realizada após a graduação, a finalização da graduação. Outros concursos, vocês vão ver aí, por aí, que podem até aceitar atividade jurídica antes da finalização da graduação em direito, mas para a magistratura somente após a graduação, certo? Além disso, a Constituição define também a promoção de entrância para entrância. Lembra que eu falei no vídeo passado sobre instâncias? As instâncias são as instâncias recursais, certo, pessoal? Então, de uma instância para outra, existe uma necessidade de que o particular que vai, né, ou o particular ou a fazenda também, o Estado, que vai ajuizar o recurso, venha a cumprir os requisitos para ir de instância para instância. Entrância é algo diferente. Entrância é a divisão, certo, da magistratura dentro de uma determinada organização judiciária. Então, por exemplo, na organização judiciária do Rio Grande do Norte, você tem 3 entrâncias, certo? Essa é a regra para toda a magistratura nacional. 3 entrâncias. O magistrado, ele ingressa na carreira em uma vara de primeira entrância, depois ele vai para uma de segunda entrância e depois ele vai para a terceira entrância. Então, conforme ele vai progredindo na carreira e vão abrindo verdadeiros concursos internos de promoção para a entrância, então ele vai passando de entrância para entrância. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, a comarca de Natal, e aí você vai definir entrâncias, vai dividir em comarcas, né? Então, a comarca de Natal é uma comarca de terceira entrância. Dando outro exemplo, a comarca de Mossoró também é uma comarca de terceira entrância, pelo seu tamanho, pela sua importância. A comarca de Pau dos Ferros, a comarca de Caicó também é de terceira entrância, certo? Dentre outras, que eu não vou me lembrar aqui. Então, primeira entrância seriam as comarcas menores, comarcas menos habitadas. De segunda entrância, as intermediárias e terceira entrância, as maiores, mais habitadas, certo? Além disso, a Constituição define o acesso aos tribunais, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Além disso, também prevê cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento para promoção na carreira. Então, pode ser que algum dos tribunais venha a prever, dentre as suas regras de promoção de entrância para entrância, a necessidade de o magistrado passar por um curso de aperfeiçoamento para progredir da primeira entrância para a segunda entrância e assim sucessivamente, certo? Além disso, eu dividi, né, em um segundo quesito trazido pela Constituição, que é a remuneração dos magistrados em forma de subsídio. Em regra, pessoal, a Constituição ela traz a necessidade de que o subsídio do magistrado se dê em uma parcela única, seria essa a remuneração,
em uma parcela única, sem a possibilidade de existirem gratificações extras, né? Outras gratificações que são vistas em remunerações de demais servidores públicos, certo? Entretanto, né, a despeito do texto constitucional, hoje, eu até citei em sala de aula, hoje nós temos algumas verbas indenizatórias que ultrapassam esse subsídio. E a questão que a gente deve fazer, a reflexão é se esses auxílios, que eles são pagos na forma de auxílio, se esses auxílios eles são realmente constitucionais, né? São auxílios para ressarcir uma determinada situação. Então, por exemplo, o auxílio moradia, ele nasce, né, a partir de uma necessidade de ressarcimento de uma moradia pelo magistrado. Então, o magistrado tem a obrigação de residir na comarca. E para residir na comarca, o próprio tribunal deve disponibilizar a casa do magistrado, certo? Se não existe casa do magistrado naquela comarca, o tribunal deverá ressarcir o magistrado para que ele possa alugar uma residência e ele vai ressarcir na forma de auxílio moradia. Então, em tese, o auxílio seria constitucional, né? E aí a gente deve refletir a que ponto hoje ele chegou, certo? O auxílio moradia, até porque como é uma verba indenizatória, vocês vão ver um pouco mais à frente que as verbas indenizatórias elas não são tributadas pelo imposto de renda, apenas as verbas remuneratórias. Então, devemos refletir se realmente esse auxílio moradia ele continua seguindo com essa constitucionalidade. Além disso, a Constituição define a necessidade de atividade contínua e, para isso, determina regras de vedação a férias conjuntas de magistrados e também determina regras de plantão judiciário, para que nenhuma pessoa fique à mercê da atividade jurisdicional. Não há como a gente escolher o momento em que vai precisar do judiciário. Pode ser que haja uma necessidade urgente, né, de se buscar o poder judiciário. Por exemplo, um plano de saúde que não autoriza uma cirurgia de urgência de alguém no Réveillon, digamos. E aí, se não tivesse poder judiciário para poder garantir a tutela ao direito à saúde, né, ficaríamos sem esse serviço contínuo. Então, há essa previsão de plantões, peraí, deixa eu ver se dá para vocês verem a regra, de plantões e outras regrinhas para garantir a atividade contínua. E para terminar, para o vídeo não ficar muito longo, já terminei. Aqui a atividade contínua. Vou passar para as garantias no próximo vídeo.